Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais um vídeo do nosso canal que falamos sobre gestão, liderança, tudo voltado para o pequeno e médio empresário, tá? E hoje nós estamos aqui no nosso episódio de hoje, né, do nosso vídeo. Eu estou com o consultor Alex. Ele é um consultor assistente virtual e ele vai estar aqui conversando com a gente, passando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Tá? E hoje nós vamos estar falando aqui sobre quais são as principais características que um dono de empresa precisa desenvolver para que ele possa se tornar um bom líder. Tá? E, Alex, se apresente aqui para o nosso pessoal aqui do nosso vídeo. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui no canal para falar sobre esse tema tão importante. Liderança é o coração de qualquer negócio, especialmente para os pequenos e médios empresários, que têm um impacto direto na equipe e nos resultados da empresa. Hoje vamos explorar as habilidades que fazem a diferença na prática, com dicas e exemplos para que você possa começar a aplicá-las imediatamente. Então, Rodrigo, por onde começamos? Então vamos lá, Alex. Vamos começar. Eu quero que você, Alex, fala para mim quais são as principais características que um dono de uma empresa precisa desenvolver em si para que ele possa se tornar um bom líder para a sua equipe. Claro, Rodrigo. Um bom líder precisa desenvolver várias características, mas vou destacar as principais que considero essenciais para donos de empresas. Vamos lá. Primeiro, inteligência emocional. Saber lidar com suas próprias emoções e entender as emoções dos outros é fundamental para liderar equipes. Isso ajuda a manter a calma em momentos de pressão e a tomar decisões mais equilibradas. Outra habilidade crucial é a comunicação clara e assertiva. O líder precisa ser capaz de transmitir ideias, expectativas e feedback de forma que a equipe compreenda e se sinta engajada. Também destaco a capacidade de tomar decisões. Um bom líder precisa saber analisar situações e decidir com confiança, mesmo em cenários de incerteza. Além disso, a visão estratégica é essencial. O líder deve ter a habilidade de olhar para o futuro, entender o mercado e definir os rumos da empresa. Por fim, Rodrigo, não podemos esquecer a empatia. Um líder que entende e valoriza as pessoas cria um ambiente mais motivador e produtivo. Essas características, quando bem trabalhadas, transformam qualquer empresário em um líder inspirador. O que você acha, Rodrigo? Alguma dessas habilidades já ressoa com o que você vê no dia a dia? Sim, Alex. São habilidades fundamentais. Inteligência emocional, saber lidar com as suas. Primeiramente, saber lidar com as suas emoções e depois saber lidar com as emoções do seu colaborador. Saber o momento certo que você tem que ser mais diretivo, mais. Às vezes é um momento que você precisa conversar mais com o colaborador, explicar melhor uma tarefa, saber se comportar ali mediante o perfil do colaborador. Tá? Então é fundamental pra, para o empresário se desenvolver nisso aí. Lógico, e as outras áreas aí que você falou também são fundamentais também. Exatamente, Rodrigo. É isso mesmo. O equilíbrio entre ser diretivo e ser mais orientador é uma arte, e é aí que entra a inteligência emocional. Entender o perfil de cada colaborador e adaptar sua abordagem faz toda a diferença. Alguns precisam de mais direcionamento, enquanto outros se sentem mais motivados quando têm autonomia para agir. E sobre o que você disse é bem verdade: o líder não pode ser uma máquina de ordens. Precisa saber ouvir, entender o contexto e oferecer suporte. É essa sensibilidade que cria um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e dão o melhor de si. Você acha que algum desses pontos ainda é um desafio para a maioria dos empresários que você conhece? Talvez a questão de adaptação ao perfil do colaborador. Sim, isso aí é um grande desafio, porque geralmente o pequeno empresário ele começa o negócio sendo técnico, né? Ele começa o negócio sabendo fazer o operacional do negócio. E conforme a empresa vai crescendo, ele vai ter que ir chamando outras pessoas para vir ajudar ele a operar o negócio. Ele não. Nem é difícil. Poucos empresários vão fazer algum curso, treinamento, vão se desenvolver na área da liderança. Então, saber liderar pessoas é fundamental para o sucesso do negócio, tá? E lógico,
Antes de liderar as pessoas, Exato, precisamos Rodrigo. Esse é um ponto liderar a crucial. gente mesmo. Muitos empresários começam como técnicos porque dominam o produto ou serviço que oferecem, mas a transição para líder é um outro jogo. Liderar pessoas não é algo que se aprende automaticamente. É uma habilidade que exige prática, estudo e, principalmente, autoconhecimento. É muito comum ver empresários que sabem tudo sobre o operacional, mas acabam travando quando precisam gerir pessoas, né? Por isso, investir em desenvolvimento pessoal, seja com cursos, livros ou até mentorias, é essencial. E tem outra coisa: liderar bem também reduz a rotatividade e aumenta o engajamento da equipe. Quando as pessoas sentem que tem um líder que as entende e as guia, elas se dedicam mais. No final, isso reflete diretamente nos resultados do negócio. Você concorda que essa evolução do empresário técnico para líder estratégico é o ponto de virada no crescimento de muitas empresas? Sim, eu concordo plenamente, Alex. Essa virada de um empresário técnico para um empresário líder faz uma mudança assim de 360 graus na sua empresa. Porque o empresário, quando ele está ali na execução do negócio, o seu tempo é limitado. Então ele não consegue crescer, expandir, a empresa evoluir. A empresa ela sempre vai ficar amarrada naquelas 24 horas que o empresário tem ali dentro, né, que ele faz boa parte do operacional da empresa. Agora, quando você desenvolve a liderança, você consegue delegar tarefas, você consegue instruir, você consegue ensinar, você consegue motivar as pessoas que estão ali trabalhando com você. E lógico, elas vão conseguir entregar muito mais, porque você acaba exercendo uma influência, uma liderança sobre essas pessoas. E lógico, você produz, os seus colaboradores também produzem, então é uma soma. É uma soma de tempo, né, que você está multiplicando as suas horas. Exatamente, Rodrigo. Essa mudança é como desbloquear um novo nível na gestão da empresa. Quando o empresário consegue sair do operacional e foca em liderar e desenvolver a equipe, ele literalmente multiplica a capacidade de produção e inovação do negócio. A delegação é um ponto-chave nisso tudo. É aquele velho ditado: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. O empresário líder entende que ele não precisa fazer tudo, mas precisa garantir que todos saibam o que fazer, por que fazer e como fazer. E o mais interessante é que quando a equipe percebe que o empresário está preocupado em guiá-los e não apenas cobrar resultados, isso gera um ciclo de motivação e entrega muito maior. No final, a empresa cresce e o líder consegue pensar mais estrategicamente. Agora, Rodrigo, me conta, no seu caso, quais foram os maiores desafios que você se enfrentou nessa transição para se tornar um líder mais estratégico? Isso certamente vai inspirar muita gente. Oh, Alex, eu creio que eu ainda estou no processo de evolução, tá? Mas um dos maiores desafios nessa jornada de aprender todos os dias a ser um líder melhor é me autoconhecer, conhecer os meus pensamentos, sentimentos e emoções em determinadas situações, saber controlar o meu modo de agir, de falar com as pessoas. Então, eu creio assim que, como naquela primeira parte, o autoconhecimento, a inteligência emocional que eu preciso ter para me saber lidar com determinadas situações. Então, tem situações que eu preciso ser mais frio, para ser mais racional. Tem situações que eu preciso ser mais emotivo, tem situações que eu preciso ser mais direto, tem situações que eu preciso contornar e entender todo o contexto. Então, em determinadas situações, eu vou agir, me comportar de certa maneira para que eu possa, sabe, para que eu possa vir e ser maleável nas situações que acontecem. Eu não posso ser sempre assim, pau é pau, pedra é pedra. Não, eu tenho que ser maleável. Lógico, o empresário ele não pode ser bobo. Não estou falando aqui que o empresário tem que ser bobo, tá? Mas o empresário ele tem que ser inteligente. E com isso, um dos maiores desafios é saber controlar primeiro as minhas próprias emoções, para que eu não possa agir de uma forma equivocada mediante a situação.
Rodrigo, você tocou em um ponto essencial que é o autoconhecimento. Para ser um bom líder, é necessário primeiro entender quem você é, como reage às situações e como suas ações impactam as pessoas ao seu redor. Isso é um processo contínuo e desafiador, mas é a base de uma liderança eficaz. Esse equilíbrio que você mencionou entre ser racional e emotivo, direto e compreensivo, é o que diferencia líderes autoritários de líderes respeitados. É saber ler a situação, avaliar o perfil das pessoas envolvidas e decidir como agir para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para a equipe. Eu concordo totalmente quando você diz que o empresário não pode ser bobo. Ah, o equilíbrio está em ser firme quando necessário, mas sem perder a humanidade. Por exemplo, em situações de cobrança, um líder que age com inteligência emocional consegue corrigir sem desmotivar. Ele mostra o caminho certo e inspira confiança. E o mais interessante é que, quando você controla suas emoções, isso reflete na equipe. Uma liderança emocionalmente equilibrada cria um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Deixe-me perguntar, ao longo desse processo de autoconhecimento, tem alguma ferramenta ou prática que você adotou que ajudou a desenvolver essa habilidade? Acho que muitos empresários podem se inspirar na sua experiência. Bem, Alex, no longo, né, desse meu processo de desenvolvimento, e que eu estou desenvolvendo ainda, não sei tudo, aprendo todos os dias, é você buscando conhecer, tá? Buscando conhecimento, buscando assim quais as características de um líder. O que um líder tem? É motivar, influenciar, extrair o que cada um dos seus liderados tem de melhor. Fazer com que os seus liderados acreditem no seu potencial. Né? E lógico, você como líder, você vai desenvolver esse potencial, você vai ajudar eles a desenvolver esse potencial. Tá? Mas eu acho assim que o maior aprendizado é buscar o conhecimento, aplicar ele e errando e ir aperfeiçoando. Tá? Então a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eu fiz isso aqui, não deu muito certo, eu vou testar um outro jeito. E aquele outro jeito talvez deu mais certo, mas talvez aquilo deu certo com uma pessoa, já não deu certo com a outra pessoa. Então a liderança, ela não é algo assim, é isso, vai servir para todo mundo? Não. Então, cada situação você precisa, é, sabe, você precisa agir de certa maneira. E lógico, isso você vai fazer isso no dia a dia, na prática. Aprende as características que um líder precisa ter, as características comportamentais, as características que a gente precisa ter, as ações, as atitudes, mas a gente só vai aprendendo mesmo no dia a dia, errando e aprendendo, errando e aperfeiçoando, tá? Rodrigo, você trouxe uma visão muito prática e realista sobre o que é liderar. É exatamente isso. Liderança é um aprendizado contínuo e o caminho está cheio de ajustes, testes e reflexões. Não existe um manual único, porque cada pessoa, equipe e situação exige uma abordagem diferente. And o fato de você buscar conhecimento constantemente e, mais importante, aplicá-lo, coloca você em uma posição de destaque como líder. O aprendizado vem da prática e o erro faz parte do processo. O importante é ter essa mentalidade de ajuste contínuo, de olhar para cada experiência e perguntar: o que eu posso fazer melhor na próxima vez? E essa adaptação que você mencionou, de perceber que algo funciona com uma pessoa, mas talvez não com outra, é uma das maiores provas de maturidade de um líder. Porque liderar é, acima de tudo, entender que estamos lidando com seres humanos, cada um com suas próprias motivações, inseguranças e talentos. Se pudesse deixar uma dica para quem está assistindo, diria: faça como você, Rodrigo. Tenha coragem de experimentar, de errar e de buscar sempre o próximo nível. É isso que transforma um empresário em um verdadeiro líder. Para fechar, tem algo que você gostaria de reforçar para quem está começando essa jornada? Ô Alex, eu queria trocar a pergunta, fazer uma pergunta para você agora. Alex, em tudo isso que nós conversamos aqui, um empresário que está começando agora, tá? Ele já tá começando, já tem um tempo já que começou e ele já tem ali dois, três funcionários. Só que ele acaba tendo o quê? Uma rotatividade muito grande, são pessoas que entram, fica pouco tempo e sai.
e esse empresário às vezes ele já está desmotivado já com o negócio porque acaba tendo problemas com funcionários, acaba tendo uma rotatividade e ele acha que todo mundo não quer trabalhar, tá? E ele tem um problema seríssimo de liderança. O, Me explica aí, fala aí para as pessoas que estão escutando a gente aqui, qual é o três ações fundamentais que esse empresário ele precisa começar a implementar, ações como atitudes de liderança, para que ele possa reverter essa situação dele. Ótima pergunta, Rodrigo. Esse é um problema comum para muitos empresários, especialmente aqueles que estão começando a formar suas equipes. A rotatividade alta e a dificuldade em manter funcionários comprometidos podem ser sintomas de problemas na liderança e na gestão do ambiente de trabalho. Vou destacar três ações fundamentais que esse empresário pode começar a implementar. Primeira ação: crie um ambiente de trabalho com propósito e clareza. As pessoas querem sentir que fazem parte de algo maior. Um líder precisa transmitir o propósito da empresa e como cada colaborador contribui para isso. Além disso, ter clareza nas expectativas é essencial. O que cada um precisa fazer, quais são os padrões esperados e como eles serão reconhecidos por isso. Funcionários sem direção ou propósito tendem a se desmotivar rapidamente. Segunda ação, invista em comunicação e feedback constante. Muitos problemas de rotatividade vêm de má comunicação. É crucial que o líder tenha conversas regulares com sua equipe, tanto para ouvir quanto para orientar. Um simples feedback pode corrigir problemas antes que eles virem motivos para um funcionário sair. Além disso, reconhecer os acertos e demonstrar interesse genuíno pela equipe cria um vínculo de confiança. Terceira ação: desenvolva sua equipe. O líder precisa se ver como um desenvolvedor de pessoas. Treine, oriente e mostre caminhos para o crescimento dos colaboradores dentro da empresa. Quando as pessoas percebem que têm oportunidades de aprender e crescer, elas se sentem mais motivadas a ficar. E isso em grandes investimentos. Muitas vezes, pequenas conversas sobre desempenho ou a delegação de novas responsabilidades já fazem a diferença. Resumindo, Rodrigo, o empresário que está enfrentando rotatividade precisa entender que, na maioria das vezes, é ele quem define o tom. Ao criar propósito, se comunicar bem e investir nas pessoas, ele transforma o ambiente e reduz a saída de talentos. O que você acha? Acredita que essas ações fazem sentido para quem está enfrentando esse desafio? Sim, fazem total sentido, Alex. E outra pergunta aqui. Como que esse empresário, que ele tem uma empresa pequena, ele às vezes trabalha ali com um, dois colaborador, como que ele pode criar o propósito da empresa para poder engajar as pessoas nesse propósito? Ou na missão, na visão, nos valores ali da empresa? Dá uma dica, clareia a mente das pessoas aqui que estão nos assistindo. Como que ela pode criar isso e passar isso para os seus funcionários? Ótima questão, Rodrigo. Criar propósito, missão, visão e valores não é algo que exige uma grande estrutura. Mesmo pequenas empresas podem ter isso bem definido e transmitir isso para engajar os colaboradores. Vou explicar como esse empresário pode fazer isso de forma prática. 1. Entenda o porquê do negócio. O propósito da empresa é o motivo pelo qual ela existe além de ganhar dinheiro. Pergunte-se: por que abrimos as portas todos os dias? O que queremos entregar para os clientes ou para a comunidade. Por exemplo, uma papelaria pode ter como propósito inspirar a criatividade e facilitar a vida das pessoas com soluções acessíveis. Defina missão, visão e valores simples e autênticos. A missão é o que você faz no dia a dia. A visão é onde você quer chegar no futuro. E os valores são os princípios que guiam as decisões. Um exemplo simples. Missão: oferecer produtos de qualidade com atendimento excepcional. Visão: ser a papelaria mais confiável da região em 5 anos. Valores: honestidade, respeito, excelência e inovação. Esses elementos devem refletir a essência da empresa e o que ela acredita. Envolva os colaboradores na construção. Peça a opinião deles. Pergunte como eles veem a empresa, o que acham que ela representa e como gostariam de contribuir. Isso cria engajamento desde o início, porque as pessoas se sentem parte do processo. O único instante e demonstra para. Não basta escrever na parede, o empresário precisa trazer esses conceitos para o dia a dia. Isso pode ser feito de várias formas.
Faça reuniões rápidas onde você relembra a missão e celebra ações que refletem os valores. Dê exemplos práticos de como o trabalho deles contribui para a visão da empresa. Reconheça comportamentos alinhados com os valores. Seja o maior exemplo. Por fim, o empresário precisa viver esse propósito. Se ele não age conforme os valores que define, os colaboradores não levarão isso a sério. É a liderança pelo exemplo que fortalece o propósito. Com esses passos, Rodrigo, até mesmo empresas pequenas podem criar uma cultura forte e engajadora. O que você acha? Consegue ver isso funcionando em negócios menores? Sim, eu consigo ver funcionando perfeitamente, tá? Então, assim, todas as regras, as normas, o que a empresa acredita, principalmente assim, o dono, os líderes, precisam realmente viver isso, eles precisam ser o exemplo, eles precisam ser o espelho para a equipe, tá? Porque se o empresário ele chega e ele fala A para a equipe, mas na hora ele pratica B, ele está totalmente distorcendo ali a cultura da empresa. E né, na realidade aí, às vezes nem existe uma cultura, né? Existe uma cultura ali de fazer tudo errado. Então o líder, né, o dono da empresa, ele tem que ser o exemplo, tá? Isso é fundamental. Exatamente, Rodrigo. Você colocou de forma perfeita. A cultura de uma empresa não é só o que está escrito, mas o que é praticado diariamente. Quando o líder diz uma coisa e faz outra, ele não só quebra a confiança da equipe, como também cria um ambiente de incoerência. E isso é mortal para engajamento e resultados. A liderança pelo exemplo é a base de qualquer cultura forte. Se o empresário quer uma equipe honesta, ele precisa ser honesto. Se quer excelência, ele deve buscar a excelência. E assim por diante. A equipe as observa muito mais o que é feito do que o que é dito, não? E sabe o que é mais interessante? Quando o líder vive os valores, ele cria um efeito cascata. As pessoas começam a replicar esses comportamentos porque acreditam e confiam no que estão vendo. Isso fortalece a cultura e dá um norte claro para todo mundo. O que acha de deixar essa como uma mensagem final para o vídeo? Que a base de qualquer empresa de sucesso começa com um líder que pratica o que acredita. Uhum, eu concordo plenamente com você, tá? O líder ele tem que praticar aquilo que ele prega. Tá, pessoal? Então, Alex, vamos despedir aqui dos nossos telespectadores, né? Fico muito feliz aqui em ter feito esse vídeo para vocês. Espero do fundo do coração que o que nós contribuímos aqui possa fazer sentido para você, possa te ajudar de alguma forma aí na sua empresa, no seu negócio. E se você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Você vai estar nos ajudando e vai estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E se tem algum tema que você acha relevante ou que poderia te ajudar, comente aqui embaixo aqui, que nós possamos estar fazendo um vídeo, eu e o Alex, para especificamente sobre esse tema que você pode estar falando. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se despeça aí, Alex, dos nossos ouvintes. Obrigado, Rodrigo. E obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Foi um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento e aprender com essa troca tão rica. Lembre-se, liderança é um caminho contínuo e o sucesso da sua empresa começa em como você lidera a sua equipe. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de seguir as dicas do Rodrigo. Se inscreva no canal e deixe seu comentário com temas que podem fazer a diferença para o seu negócio. Estamos aqui para ajudar você a crescer e evoluir como líder e empresário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo.